Olá meninos, olá meninas, professor Jander. Bom, o conteúdo de hoje chama-se hidrólise salina, certo? E é um conteúdo que ele aborda vários outros conteúdos de química. Por exemplo, para saber hidrólise salina, eu tenho que entender um pouquinho entender bastante de ligação iônica, certo? Preciso entender também de força de acidez e basicidade. Preciso entender o que é um sal. Então veja que há muito funções inorgânicas, né? Certo? Preciso entender balanceamento. Preciso entender pH. Então veja que é um assunto que envolve outros assuntos aqui dentro. E é um assunto de suma importância, que através dele eu posso... como o Enem ele cobra muito questão de meio ambiente, né? Preservação de meio ambiente. Eu posso falar de correções de solos aqui, por exemplo, em hidrólise salina, certo? Ou qualquer outro tipo de correção de alguma outra substância, que seja ácida, eu quero corrigir com uma substância básica, seja básica, eu quero corrigir com uma substância ácida, e assim vai. Então vamos lá ver o que é hidrólise salina, assunto muito bom, viu? Apesar da dificuldade. Mas sim, a dificuldade que eu digo é porque envolve alguns outros conteúdos, né? Você sabendo formar uma ligação iônica, né? Como é que faz uma ligação iônica, como é que sobe as cargas, né? A regra do escorregador, sabendo a força a força dos ácidos e das bases, okay? E sabendo o balanceamento, fica tudo certo. A gente vai relembrar aqui, viu? Algumas coisas. Conceito: ocorre quando um cátion e ou um ânion proveniente, né? Se for o cátion ou o ânion, ou provenientes, se forem os dois, de um sal reage, se for o cátion ou o ânion, ou reagem, se forem os dois, com água. Então ocorre quando um cátion e um ânion proveniente de um sal reage com água, beleza? Isso é hidrólise salina. Porque assim, ó, o sal, ele provém de um ácido e de uma base. Lembra lá de reação de neutralização? Ácido mais base forma sal mais água. Forma um sal mais água, certo? Então o sal, a parte positiva que é o cátion, ele provém da parte negativa que é a base. E a parte negativa que é o ânion provém da parte positiva que é o ácido, certo? A gente vai ver isso aqui. E diz aqui, ó, apenas cátions de base fraca e ânions de ácido fraco sofrem hidrólise. Eu não vou me apegar a isso aqui, porque isso aqui vai ser decoreba para vocês. Vocês vão ver quando a gente fizer os cálculos aqui, viu? Porque da afirmação disso. Então vamos lá. Só relembrando, tem que ter um cátion ou um ânion, né? Ou então ambos reagindo com água para ter hidrólise salina, certo? O que eu estou falando, tirando do inglês, é isso daqui, ó. Deixa eu pegar uma folha aqui e vocês vão visualizar o que eu quero dizer. Ó, um cátion. Tá meio cansado esse piloto, tá? Esse pincel. Um cátion. Esse também. Mais água. Pronto, tem que reagir. Reagir, né? É porque são reagentes. Um cátion e água. Independente da carga aqui, certo? Do valor. Ou um ânion. Um ânion. Mais água também. Então tem que aparecer isso daqui. Certo? Um cátion ou um ânion mais água da parte dos reagentes. Para ter hidrólise salina. Tudo bem? Assim que acontece. Ou então tem que aparecer ambos. O cátion e o ânion mais a água. E aí eu tenho a hidrólise salina. Se não aparecer, não há hidrólise salina. Por exemplo, essa reação aqui, ó. Eu posso afirmar que não tem hidrólise salina nela. Ó. H2 mais I2 formando 2HI. Não tem nem água, não tem aqui, né? E não tem nem o cátion, nem o ânion. Então não tem hidrólise salina. Certo? E aí, ó. Os macetes, vamos lá. Ácido forte sofre ionização. Ionizar é produzir íons. O ácido ele é de natureza molecular. Então ele, quando jogado em meio aquoso, né, adicionado em meio aquoso, de acordo com o conceito de ácidos de Arrhenius, ele produz íons.
Ou seja, carga positiva e carga negativa, beleza? Então, ionizar é produzir o quê? Carga positiva e carga negativa, certo? A base forte, ó, é ácido forte, viu? Tô falando de ácido forte. A base forte, ela dissocia. Dissociar o quê? Quando você adiciona uma base em meio aquoso, né? Libera OH- como único ânion, né? Assim? Então vai separar os íons. Na verdade, aqui já tem íons, porque aqui é formado por ligação iônica. Ele só vai separar os íons. Então vai ficar positivo e negativo, certo? E o sal também é um composto iônico, então ele sofre de dissociação. É assim, ó, quando for molecular, o termo se ionizar, o termo é ionização, certo? Se produzir íons, o termo é ionização. Quando for o composto for iônico, o termo que eu uso é dissociação, que seriam separar os íons, ou seja, os íons vão aparecer em ambos os casos, certo? E a água também é molecular, só que a água ela não ioniza, viu? Ela não ioniza. Então, ó, o sal, vou colocar o do sal aqui também, né, que eu não coloquei. Vamos lá. Ácido forte e qualquer sal produz íons, porque ioniza. Base forte separa os íons, ou seja, porque dissocia. Mas nos três os íons aparecem, é o que eu quero dizer. Nos três os íons vão aparecer, certo? Na água não vai aparecer. Aí vamos relembrar o que é um ácido forte, quando o ácido é forte. Eu tenho os hidrácidos, que são esses aqui, ó, os fortes, HCl, HBr, HI, são os hidrácidos fortes, certo? E eu tenho os oxiácidos fortes, que são esses que quando eu faço o cálculo, número de oxigênio menos número de hidrogênio, eles vão fornecer um valor igual ou maior que 2. Aí eu tenho oxiácido forte. Assim que acontece. Beleza? Então, oxiácido forte, eu faço o cálculo, número de oxigênio menos número de hidrogênio maior ou igual a 2. Por exemplo, ó, se eu fizer H2SO4, aqui é um oxiácido, porque tem oxigênio, então tem que fazer o cálculo. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, não dá 2. Então aqui é um ácido forte, certo? A partir de 2, o ácido torna-se forte. Tudo bem? Quer ver outro exemplo? H3PO2. Aqui eu tenho 2 oxigênios menos 3 hidrogênios, dá menos 1. Então aqui não é um ácido forte, certo? Beleza? Então, ó, tem que dar 2 ou mais de valor. Então tá aqui, quando for hidrácido são esses 3 aqui. Quando for oxiácido você faz o cálculo. Número de oxigênio menos número de hidrogênio. Algo que vocês já viram. Quando são as bases fortes? Quando contém elementos da família 1A e 2A, com exceção de berílio e magnésio. Então, ó, linacaras, que Roberto Carlos é fresco, certo? Lítio, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio e hidróxido de frâncio. Ok? Se aparecerem essas bases, né, eu tenho bases fortes. Além dessas, quais? Essas daqui, ó, da família 2A, com exceção de berílio e magnésio. Berílio e magnésio não caem aqui. Lembra lá da nossa regrinha? Hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, hidróxido de rádio. Casou com o senhor Barão Ramalho. Bela Margarida fica fora. Então, se aparecerem as bases da família 1 e 2A, salvo essas duas aqui, ó, serão o quê? Bases fortes. Então, vão sofrer dissociação essas, vão sofrer ionização esses ácidos. E qualquer sal vai sofrer ionização. Beleza? Vamos fazer o cálculo? Vamos lá? O primeiro caso que eu apresento para vocês, ó, é quando o sal é derivado de um ácido forte e de uma base fraca. Como é que isso acontece? Deixa eu pegar uma folhinha aqui e a gente vai destrinchar. O exemplo que eu coloquei aqui, ó, foi MgCl2. Agora aqui, ó, MgCl2.
Isso aqui é um sal, tá bom? Porque a primeira parte aqui não é hidrogênio H+, e a segunda parte não é o H-. Então esse aqui é um sal, certo? Beleza? Tô falando ao pé da letra, né? Na linguagem comum mesmo. E aí, como é que eu faço aqui, ó? O sal, quando eu quero hidrolisar, eu tenho que juntar a água como reagente. Então vai ser o sal mais a água, certo? Sempre assim, o sal mais a água. Vou te dar o sal, você pega o sal e coloca para reagir com a água. E aí eu tenho que ver como é que fica esse sal, porque eu falei aqui, ó, no início, ó, que o sal ele sofre do quê, ó? Dissociação, né? Dissociação. Então eu tenho que dissociar esse sal. Como é que ele ficaria, ó? Lembra da ligação iônica? Você fazia assim, ó. Na ligação iônica você faz o contrário do que eu vou fazer aqui, certo? Na ligação iônica eu quero chegar à fórmula do composto. Eu parto das cargas e chego ao composto. Aqui eu vou separar e vou atingir as cargas, certo? Vou observar quais são as cargas. Como é que eu faço, ó? Separo aqui, certo? O cátion do ânion, né? O metal do restante. E aí, ó, regra do escorregador agora vai subir, ó. O que está embaixo do segundo pertence ao primeiro. Então aqui, ó, eu vou separar aqui, ó, vai ficar MG e CL, certo? Eu separo sem os números aqui de baixo, esquece os números. Só separa as letras, só separa os símbolos dos elementos químicos. Sobe o 2 mais. E o que está embaixo do primeiro, que não aparece aqui, ó, pertence ao segundo. Regra do escorregador também, ó. Sobe aqui, ó. Aqui é -1. Certo? Porque o primeiro tem que ser positivo, o segundo negativo. Então o que está embaixo do segundo vai para o primeiro, o que está embaixo do primeiro vai para o segundo, lá para cima. Certo? Aí o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Tá bom? Então aqui é o sal. Tá? Só que é o seguinte, ó. Como eu estou fazendo reagir com água, eu vou lembrar que aqui hidrose ele mexe com meios aquosos, né? Que o meio pode ser ácido, o meio pode ser básico, o meio pode ser neutro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o H+ e o OH-. Positivo embaixo positivo, negativo embaixo negativo. E aí eu fazer da seguinte maneira. O Mg que é positivo, ele tem que se ligar a um negativo. Nesse caso, esse negativo seria quem, ó? Seria o OH-. Então fica Mg, né? OH2, porque a carga do cátion aqui, do metal, determina a quantidade de hidroxila. Então, OH2. Se a carga fosse 3 aqui, seria OH3 aqui, ó. Se a carga fosse 4 aqui, seria OH4. Se a carga fosse só mais 1, seria um OH apenas, certo? E eu junto o positivo aqui também com o negativo daqui, ó. Que vai ser, ó, HCl. Por que apenas um H? Porque a carga do Cl é 1, um negativo. Estou dizendo 1 em módulo, certo? Então, como é 1 aqui, 1 H. Se fosse 2, seria H2Cl. Se fosse 3 aqui, ó, seria H3Cl. Se fosse 4 aqui, seria H4Cl. Beleza? Então, eu estou afirmando que esse sal aqui, ele provém desse ácido e dessa base. Certo? Então, ele vai formar esse ácido e essa base aqui, ó. Porque essa reação é reação inversa à reação de neutralização. Então, HCl mais Mg, H2. Certo? Ó, se eu fizer esses dois, um sal mais uma base, forma sal mais água. Ou desculpa, um ácido mais uma base, forma sal mais água, aqui o sal. Então esse sal aqui, uma parte vem do Mg e outra parte, o Cl, vem do HCl. Aqui, ó, eu comprovo aqui, certo? Por aqui eu já posso dizer se o meio aqui vai ser ácido ou básico, ó. Esse ácido aqui é um ácido forte, tá aqui, ó. Ó, HCl, certo? E essa base aqui é uma base fraca, porque tá aqui, ó. Todos da família 1A e 2A, com exceção de berílio e magnésio. E aqui é o magnésio, que é uma base fraca. Então, se o ácido é forte e a base é fraca, prevalece o ácido. Então, eu já sei que o sal, ele é ácido. Mas vamos destrinchar aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a hidrólise salina. Você tem que balancear. Ó. Tem um Mg aqui está balanceado. Eu tenho 2 Cl aqui e aqui eu tenho apenas um. Coloco 2 aqui na frente para balancear. Depois eu vou para o hidrogênio porque o oxigênio eu deixo por último. Assim? Hidrogênio aqui eu tenho
tenho 2. E do lado de cá eu tenho 2 mais 2 aqui, né? Porque o que está fora do parênteses vale para quem está dentro. 2 mais 2 dá 4, então dá 4 hidrogênios aqui, certo? Então, 4 dividido por 2, 2. Oxigênio eu tenho 2 aqui, né? Por causa do 2 que eu coloquei na frente. E aqui também eu tenho 2, certo? E agora eu vou hidrolisar, ó. Lembra que eu falei que o sal sempre ioniza? Então o sal eu vou separar aqui, vai ficar Mg 2 mais Cl menos. Só que é o seguinte, ó, quantos Cl eu tenho aqui, né? 2? Então eu tenho que colocar o 2 na frente aqui, ó. Que eu tenho que igualar as cargas. Eu tenho 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Então no sal, o valor que tiver aqui no segundo, embaixo, você coloca aí na frente. Viu? Sempre assim. Por exemplo, ó, se fosse assim, ó, Al2S3, certo? Ficaria, ó, 2Al, né? Com a carga do Al, que é esse daqui que sobe para cá, mais 3S, né? Que é a carga do S, é esse aqui que sobe para cá. Vou colocar o carregador do escorregador, certo? Então sempre assim, né? Ah, como é que eu fiz isso? Assim, ó, Al2S3, eu separo, ó. O que é do segundo pertence ao primeiro, então a L vai com o 3 lá em cima. O que é do primeiro pertence ao segundo, então o S vai com 2 lá em cima, certo? Aí para igualar, ó, eu pego esse de baixo e coloco na frente, esse de baixo e coloco na frente. Aí ficam 6 cargas em ambos, certo? Desculpa, mas não é corona. E aqui a água, lembra que eu falei da água? A água ela não ioniza, então a água deixa do jeito que está aqui. Então mais 2 H2O, formando HCl. Concorda comigo que esse 2 vale tanto para o H como para o Cl? É isso? Então se eu separar aqui, o 2 vai ficar com ambos, com H e com Cl. Eu tenho 2 H e 2 Cl. Ele vai ionizar porque é um ácido forte, tá lá, ó, lá no início que eu falei. Então fica 2H mais, né? Porque é um positivo negativo, mais 2 Cl menos. Beleza? Mais MgOH2. MgOH2 é uma base fraca, a gente já viu. Então não vai sofrer dissociação. Continua do mesmo jeito aqui, ó. E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que cortar os semelhantes que estão antes e após a seta. Aqui, ó. 2Cl menos. 2Cl menos. Pronto, o resto eu repito. Vai ficar, vou colocar aqui, ó, mais pra cá. Mg 2 mais 2H2O, formando 2H mais Mg OH2. Qual o conceito de hidrólise? Qual o conceito de hidrólise? Quando eu tenho um cátion ou, né, e um ânion reagindo com água. No caso eu tenho um cátion reagindo com água. Então aqui eu tenho hidrólise. Beleza? E aqui, ó, qual o meio que ele fornece? Ele forma uma base aqui, só que essa base ela é fraca. Então prevalece o meio ácido aqui, ó. Ou seja, se aparecer H+ no final, é porque o meio ele é ácido. Então o pH aqui, ó, é menor do que 7. Beleza? Apareceu H+, o meio é ácido. Então aqui eu tenho a hidrólise salina desse sal. Então o sal, eu posso afirmar que o sal ele é ácido, porque aparece H+ no final. Se aparecer o H-, logicamente vai ser o quê? Vai ser básico. Tudo bem? Essa é a primeira resolução. A segunda, ó, eu quero um sal derivado de uma base forte e de um ácido fraco. Vamos lá. Base forte e ácido fraco, eu escolhi esse daqui, ó. O cianeto de sódio, NaCN. Certo? Então, sempre mais água. E eu tenho que separar o NaCN. Como é que eu separo o NaCN? Vamos lá. A parte aqui, ó. NaCN. Eu separo o metal do restante. Aí fica Na de um lado, Cn do outro. As cargas. Qual o número que tem aqui que não aparece? É 1, vai lá pra cima. Então aqui é mais 1. O que tá aqui não aparece é 1, então vai lá pra cima, ó. Ó, você faz a cruzadinha aqui, viu? A regra do escorregador. É menos 1. Um positivo, outro negativo. Certo? Aí eu faço o quê? Coloco embaixo
de um H+, o positivo, de embaixo do negativo o H-, negativo, né? E aí junto o positivo com o negativo. Vamos lá, deixa eu ver a cor que eu usei aqui, a cor vai ficar igualzinho. Vermelho aqui. Então, ó, vai ficar Na e um OH apenas, porque aqui é um O, certo? Determina a quantidade de OH. Lembra? Se fosse 2, seriam 2 OHs. E aqui um H apenas, fica HCN. Por quê? Porque a carga aqui é menos, então significa que é um H só, certo? E aí esses são os produtos. Então vai ficar ó, HCN mais NaOH, certo? São os produtos. Já está balanceado, se a gente for conferir, ó, um Na, CN tem 1, CN tem 1, H tem 2, H tem 1 mais 1, 2, O tem 1, O tem 1, certo? Então aqui fica mais fácil, certo? Vamos separar, o sal eu sempre separo, eu já vi como é que separa ele, fica Na mais CN menos. A água eu não separo, porque ela é molecular, né? Não ionizo, quer dizer isso, sal eu dissocio. O HCN é um ácido fraco, porque não está lá na regra dos hidratos. Os hidratos fortes são quem? HBr, HCl e HI. Então HCN eu deixo do jeito que está, certo? Tem que saber, se for fraco você não separa, se for forte você separa. E NaOH é uma base da família 1A, então eu separo, fica Na mais OH menos, separa o metal do restante, certo? Isso aqui a gente vê em ácidos, viu? Então, a dissociação, como é que acontece? Ou desculpa, em ácidos e bases, né? Nesse caso a gente vê em bases, né? Dissociação de bases. Na verdade eu queria dizer que isso aqui a gente vê em funções inorgânicas, por isso que eu me confundi. Vamos lá. Então como é que eu faço? Eu corto semelhantes. Ó, Na com Na. E aí sobra quem? Sobra CN menos mais H2O formando HCN mais OH menos. Qual é o conceito de hidrólise? Quando eu tenho um cátion ou um ânion reagindo com água aqui, ó, proveniente do sal, né? O cátion ou o ânion. Eu tenho um ânion aqui que veio do sal aqui, ó, reagindo com água, então aqui eu tenho hidrólise. E qual o meio? Formou um ácido, mas o ácido é fraco. Mas apareceu a hidroxila. Apareceu a hidroxila, o meio é básico. O meio é básico. Então o pH aqui, ó, é um pH maior que 7, beleza? Apareceu H+, aqui, ó, o meio é ácido. Apareceu o H-, o meio é básico. Tudo bem? Essa é a segunda resolução. Vamos para mais uma. Quando o sal é derivado de ácido e bases fracas, ó, fracos no caso, né, para concordar. Ácido e base fracos. Vamos lá. Eu escolhi aqui, deixa eu ver quem foi. Foi NaCl, é o sal de cozinha, né? Fazendo aqui, ó, NaCl mais H2O, não é isso? E aí a gente quer saber quais os produtos formados, tá bom? Ó, por aqui, esse que eu fiz aqui, por aqui já dava pra ver se o meio é ácido ou básico, viu? Da anterior. Porque esse é forte e esse é fraco. Fraco, forte. Então, básico, beleza? Então, só você olhar pro sal, ó. Você olha pro sal aqui, ó. NaCN. Se ele é... O Na vem do OH, então forma uma base forte, né? Da família 1A. E aqui vem do CN, que forma um ácido fraco. Só em olhar você consegue determinar se o meio é ácido ou básico. Agora a reação é quando eu pedir a reação de hidrólise. Aí você faz essa reação toda que eu acabei de fazer aqui. Certo? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Você pedir a reação de hidrólise, você tem que fazer. Se pedir, né? Posso estar gravando essa aula aí, né? E alguém pode estar vendo e no YouTube aí, né? Ué, professor, você pedindo pra mim, você nem meu professor é? Que coisa. Sim, vamos lá. NaCN. Ó. Desculpa, NaCl, né? NaCl. Separa os dois, certo? Independente de ter número aqui, você só separa com o símbolo dos elementos químicos. Não coloca os números não, viu? Ok? Aqui, os índices aqui de baixo. Então, Na e Cl. E agora vai. O número que está aqui sobe para cá, no caso é menos 1. O número que está aqui sobe para lá, no caso é mais 1. Aí ficam as cargas. E aí coloca H+, e o H-.
juntando aqui. Na, como eu tenho somente carga 1, então só recebe uma hidroxila. Aqui como eu tenho a carga também com 1 aqui, né? No caso menos 1, eu tô falando em módulo. Eu sei que é mais 1 e menos 1, mas eu tô falando em módulo, viu? 1 e 1. E aqui recebe HCl, um H apenas, né? Ó, ácido forte. Você vê lá, esse ácido é um hidrácido forte. E essa base também a gente acabou de ver que é uma base forte. Já sei que forte com forte não prevalece ninguém, né? O meio é neutro. Produtos, vamos lá. HCl mais NaOH. Eu já sei que aqui está balanceado também, porque é 1 para 1 aqui. Normalmente quando é 1 para 1, a reação já vem balanceada, certo? Ó, Na1, Na aqui, ó, 1 também. Tá aqui, Na1 em 1, Cl1, H2, H2 aqui, um oxigênio de cada lado. Ionizando o sal aqui, ó. Aliás, dissociando o sal, né? Ionizando o sal não, termo errado. Na mais Cl menos, né? Separa um do outro, você já sabe que fica assim. A água eu não separo, ou seja, não ioniza, molecular. O ácido é molecular, ele ioniza se for forte, o HCl é hidrácido forte, então H mais Cl menos. Mas o Na é uma base forte, NaOH, né? Então dissocia. E aí os semelhantes, Na de um lado, Na de outro, ó, Cl de um lado, Cl de outro. É o que vai fazer, ó. Vai ficar H2O de um lado, mais, formando H mais OH menos. Ó, qual é o conceito de hidrólise salina? Hidrólise diz que ocorre esse processo quando um cátion ou um ânion, né, de um sal, proveniente de um sal, reage com água. Cadê o cátion aqui e cadê o ânion? Né? Nenhum dos dois aparece aqui, né? Pelo menos um dos dois não aparece aqui, né? Então não há hidrólise salina aqui, certo? Então aqui, ó, o meio, ó, como aparece H mais ou H menos, o meio eu posso dizer que é um meio básico. Ou seja, pH é igual a 7. Se aparecer os dois é básico. Se aparecer H mais é ácido. Se aparecer o H menos é básico. Ou desculpa, meio básico não. Eita, meio neutro, meu povo. Tô confundindo. Meio neutro, né? Tá aparecendo os dois aqui, certo? O meio aqui ele é neutro, beleza? Então o meio é neutro. Se aparecer H mais apenas é ácido. Se aparecer o H menos apenas é básico. Aparecer os dois é neutro. Tudo bem? Essa é a questão. Vamos pro próximo. E não é hidrólise salina porque não tem o ânion nem o cátion aqui para reagir. Vamos lá pro próximo. O próximo que eu coloquei aqui foi sal derivado, ó. Sal derivado de ácido e de base fracos. Eu acabei de fazer de ácido de base fortes. Agora de ácido de base fracos. Que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O cianeto de amônio, NH4CN. Vou fazer reagir com água. E aí vamos lá. Como é que eu separo esse cianeto de amônio aqui, ó? Separa aqui. Um vai para o lado e outro vai para o outro. Porque cianeto é negativo, é menos 1. E o amônio é NH4+. Ó, esse NH4 continua aqui, gente, mas você falou que o número não vai aqui de baixo, quando você separar. Nesse caso vai, porque aqui tem dois juntos, ó. Quando você separar e ficarem dois juntos, significa que o 4, o número que tiver aqui, vale para os dois. Então vamos lá, o número que está aqui sobe para lá, que é 1. E o número que está aqui, né, não é o 4 não, porque o 4 vale para os dois. O que está aqui, ó, sobe para lá, que é o menos 1. Certo? Aí fica assim. Coloco o H mais ou H menos. E aí vem positivo aqui, ó. A carga só tem uma unidade, então fica somente um OH, NaOH. E aqui, ó, a carga só tem uma unidade, então significa que, opa, era verde, né? Significa que só tem um H, então fica HCN. Pronto, ó. Eu sei que os dois são fracos aqui, certo? Então os produtos serão o que? Serão, deu pra ver? Deu, não foi? Beleza? Ó, tem aqui esse, deixa eu ter aqui.
fica HCN, né, o ácido cianídrico, né, o gás cianídrico, mais NaOH. Eu já sei que tá balanceado também aqui, ó. Ó, N tem 1, NaOH, cadê? Eu não falei que tem NaOH. Eita, NH4OH aqui, ó. Olha eu confundindo as coisas. Certo? NH4OH. Bom? Tem um NH4, um NH4, um CN, um CN, 2Hs, 2Hs. Certo? Então tá balanceado. Vamos lá? Separar? O NH4CN eu já sei como é que fica. Um positivo, outro negativo. A água não ioniza, então não separa. O ácido é fraco, então não separa. Esse é um hidrácido fraco, tá lá na tabela. E esse aqui é uma base fraca, lá na tabela você olha, então não separa, né? Esse não ioniza, esse não dissocia. Então, ó, veja que eu não tenho nem H+, nem o H- do lado de cá, né? Mas eu tenho a hidrólise? Tenho, porque o conceito diz que hidrólise é quando um cátion e ou um ânion. Então pode ser um ou outro, ou os dois. E aqui eu tenho os dois, o positivo e o negativo. Então reagindo com água. Então tem hidrólise aqui. E qual o meio? Ácido ou básico? Aí depende, aí eu te forneceria valores. Se a constante de basicidade fosse maior do que a constante de acidez, for maior na verdade, eu tenho o meio básico. Se a constante de acidez for maior do que a constante de basicidade, aí eu tenho o meio ácido. Esses valores vão ser fornecidos para você, viu? Por exemplo, se a constante desse daqui, ó, for maior do que esse, o meio é básico. Se a constante desse aqui for maior do que esse, o meio é ácido. Então os valores serão fornecidos para vocês, viu? Não se amedrontem não, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar, viu? Valeu, pessoal. Abraço e força sempre.